O turismo de eventos vem se fortalecendo aqui no Espírito Santo. O Carnaval do Brasil começa aqui. A gente tem a Festa da Penha, que é a segunda maior festa religiosa do país. E a gente ainda recebe eventos profissionais, acadêmicos, congressos. Vem entender então as vantagens que tudo isso traz para a nossa economia. ES Brasil. Destinos ES. Olá, esse é o podcast Destinos ES, onde a cada episódio a gente traz aqui um convidado para conversar sobre os avanços do turismo aqui do Espírito Santo, as forças, os desafios e o que a gente está fazendo para superar, para investir. E hoje a nossa convidada é a Sara Bonin, ela que é turismóloga e professora do IFES. Seja bem-vinda, Sara. Olá, um prazer estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Ótimo. Vamos conversar um pouco então sobre turismo de eventos. Sim. Antes de ir às perguntas, a gente vai falar que esse podcast é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos. Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, crescemos juntos. E Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios e negócios transformam realidades. Bom, e a gente começa falando então da formação da Sara, né? Ela é professora no IFES e justamente dos cursos técnicos, tanto em guia de turismo quanto em turismo de hospitalidade, né? Hoje tem essas duas opções aí. Isso, eu sou turismóloga, né, e sou docente aqui do IFES Campus Vitória, aqui em Jucutuquara mesmo, nos cursos técnicos em guia de turismo e no curso técnico em hospedagem. Ambos são ofertados na modalidade do ProEja, que é voltado então para pessoas maiores de 18 anos que não concluíram ainda o ensino médio e podem fazer então o ensino médio integrado com a formação de um curso técnico. Ai, legal. E a pessoa já sai então do ensino médio com uma nova profissão. Exatamente. E que está crescendo e recebendo mais investimentos aqui no estado, né? Isso, e almejando uma oportunidade de trabalho nesse mercado que está em expansão, não só no Espírito Santo, né, como no país. Um dos diferenciais da gente atuar profissionalmente no turismo, na hospedagem, é que você pode atuar em qualquer lugar do país ou até mesmo do mundo, né? Uma profissão que cabe a uma área que abrange, né, muitas funções e profissões em qualquer lugar do mundo. Realmente abre muitas portas aí, né? Exatamente. Tanto para o profissional quanto para a economia local. Com certeza, com certeza. E a gente vê assim, né, que aqui no Espírito Santo a gente está crescendo e recebendo investimentos no turismo e a gente tem essa questão do turismo de eventos, né? O que tem impulsionado esse crescimento do turismo de eventos aqui no estado nos últimos anos? Bom, a gente percebe nos últimos anos uma valorização das manifestações culturais locais, né? O maior exemplo é o Carnaval, né? Que nos últimos anos recebeu bastante investimento e foi mais prestigiado, né? Teve uma maior repercussão e também atraiu mais turistas para cá. Dentre outras manifestações, né, as próprias manifestações religiosas que mantêm aí um público cativo também nos eventos, né, como a Festa da Penha que você comentou. Além disso, a parceria feita entre poder público e privado, né, o trabalho conjunto, né, o fortalecimento desse vínculo de ação entre os dois setores, fortalece cada vez mais, impulsiona cada vez mais os eventos aqui e o próprio incentivo à realização de novos eventos, né?
o incremento, o incentivo, a motivação para que os eventos sejam cada vez mais realizados ou até mesmo criados novos para ir além daqueles que já se têm e já são realizados. E é isso, né? As comunidades veem que tem público, que dá certo, que movimenta aí os empreendimentos e... Exatamente, né? Os festivais gastronômicos se expandiram aqui para o interior do estado, né? Inicialmente eram realizados mais na região da Grande Vitória e a gente percebe que nos 2 últimos anos se expandiram muito para outras cidades de outras regiões, tanto no norte do estado quanto no sul. E a parte da gastronomia também costuma atrair bastante, né? Não só turistas domésticos, que a gente chama, que são os turistas daqui mesmo, né? Quanto turistas de fora, né? E esse turismo de eventos impacta a economia local e os pequenos negócios também, né? Essa questão da gastronomia é muito legal, mas e a gente às vezes esquece que bares e restaurantes também são empreendimentos de turismo, né? Sim, os eventos eles têm um efeito multiplicador bem interessante, né? Claro que a gente pensa inicialmente nos impactos econômicos, mas eles também podem se refletir nas pessoas, né? Então, o desenvolvimento socioeconômico que acaba sendo gerado pela realização dos eventos é sempre um impacto muito forte, né? Então, os eventos são capazes de gerar novas oportunidades de emprego e renda e, assim, consequentemente, melhorar um pouco a qualidade de vida daquelas pessoas que estão envolvidas, né? São empregos diretamente relacionados ao setor de comércio, serviços, mas também os indiretos, né? Toda cidade, toda localidade acaba se mobilizando e se organizando para a realização daquele acontecimento, né? E acaba, então, gerando oportunidades para quem está na cidade e também trazendo mais divisas, mais dinheiro dos turistas que estão indo para lá visitar a cidade em detrimento desse evento que está sendo feito. A gente já falou um pouquinho, né? Já citou festivais gastronômicos, né? No interior do estado que tudo está se desenvolvendo mais, né? Sendo que acho que o Espírito Santo ainda é muito conhecido mais por essa questão de sol e praia, mas esses eventos fazem também com que a gente tenha visitantes o ano inteiro, né? Com certeza. Ter um calendário de eventos bem organizado e divulgado faz total diferença, né? O turismo de eventos não trabalha com a questão da sazonalidade, porque os eventos eles podem ser realizados ao longo do ano. Inclusive, os eventos podem ser um contrapeso, uma contrapartida para aqueles períodos de baixa temporada em determinadas cidades, né? Então, vale a pena organizar e pensar estrategicamente a realização de eventos em datas onde não estava prevista tanta movimentação assim, né? E também para manter a economia e a movimentação da cidade ao longo de todo o ano, né? De uma localidade, enfim, ao longo de todo o ano. Além dessa questão do investimento, de querer fazer acontecer também, né? Ver que é algo que dá certo, acho que o Espírito Santo tem uma vantagem natural também, né? Que é essa questão de tudo ser muito pertinho, né? O aeroporto perto da cidade, enfim, mesmo outros municípios, né, são de fácil acesso aí a partir do momento que a pessoa, né, chega, né, do aeroporto. Isso faz também com que, por exemplo, assim, o Espírito Santo de repente está na disputa aí com algum outro estado para receber um evento importante, né? A gente tem congresso, a gente tem eventos acadêmicos, algo assim que podem estar acontecendo aqui justamente porque existe esse custo-benefício, essa logística que também incentiva, né? Sem dúvidas, né? Um dos diferenciais aqui do estado é a questão da distância entre os municípios, né? O fato do estado ser um território menor, né? Então, o encurtamento das distâncias facilita essa mobilidade. Os diferenciais relacionados às questões culturais, naturais, né, os atrativos que complementam os eventos, portanto, ou até mesmo são motivos dos eventos, né, mas ainda cabe investimentos e melhorias nesse sentido, né, na minha opinião, como especialista na área de turismo, para se tornar um polo, né, de eventos e para se conseguir cada vez mais que se amplie a
não somente a quantidade, mas a variedade de eventos aqui, tende a haver investimentos, né, na questão de infraestrutura logística, né, com melhorias de estradas, né, rodovias, a própria malha aérea, apesar de termos o aeroporto aqui, mas poderia haver uma melhoria na questão da malha aérea, ter mais opções de voos diretos, né, para cá. As rodovias, né, mais duplicadas, mais seguras e também que facilitem o fluxo, né, rodoviário. E também a própria infraestrutura de locais para eventos, né? Então a gente já sabe que tem locais que estão investindo em melhorias, mas também cabe, né, a criação de novos espaços que comportem públicos em diversos formatos, né? Em espaços fechados, espaços abertos, prevendo aí uma adaptabilidade e uma flexibilidade para receber qualquer tipo de evento em qualquer formato. É interessante isso que você falou das melhorias, né, em estradas, em malha aérea, porque é isso, né, o estado que investe em melhoria para o morador, consequentemente é uma melhoria que o turista que vai visitar vai aproveitar também, né? Sem dúvidas, né, isso é um investimento para a cidade, então isso também é um impacto que os eventos causam, né, podem causar investimento na própria cidade, né, então essas melhorias que são feitas para um evento, mas na verdade vão ficar para aquela localidade, então é um benefício duplo, né? Fica para quem é morador e também vai beneficiar quem está vindo para cá. Uma coisa que eu não mencionei antes, mas que é sem dúvidas um dos fatores também que se destaca na realização de eventos e no turismo de eventos, é a valorização da identidade local, né? Então um dos impactos positivos também, além das questões socioeconômicas, as pessoas também terem a sua identidade cultural fortalecida, né? Então você vê muitos eventos destacando justamente hábitos culturais, né? Ou desde a parte da gastronomia até a questão religiosa, músicas, né? E mostrando isso, dando visibilidade disso para o restante do país, é algo que fortalece esse sentimento de pertencimento das pessoas, né? Então isso também é uma vantagem que a realização de eventos traz para uma população. Isso é verdade, né? Assim, antes de vir morar aqui, também não fazia ideia que tinha essa questão, por exemplo, da cultura pomerana, que é muito, né, conservada ainda hoje, no sentido de que os hábitos não se perdem, né? O idioma que não se perde, questão da imigração italiana também, que os costumes ainda continuam, né, muito fortes. Isso é muito bonito aqui, né? É muito bonito e tem ainda outras potencialidades a serem exploradas, né? Eu, quando vim para cá, conheci o Congo, né, que eu não conhecia e que é algo original daqui e que ainda tem muito a ser explorado no sentido positivo da palavra, né, ou seja, de ser divulgado, de ser consumido, né, a casaca, que é um instrumento também diferenciado, a própria origem do Congo, né, então assim, não só as questões relacionadas à imigração, mas também de quem já estava aqui desde os primórdios, né, e isso o Espírito Santo tem muita diversidade para mostrar para o Brasil todo. Isso é verdade. Tem também comunidades indígenas, comunidades quilombolas e tudo isso está sendo desenvolvido como rota turística, né? E pode ainda crescer bastante essa questão da divulgação para todo mundo, né? Sem dúvidas. E, Sari, a gente comentou, sim, também dessa questão do investimento nos locais onde são realizados os eventos, né? A gente tem o pavilhão de Carapina, que vai receber uma obra e vai ser ampliado, né? Com certeza vai poder receber mais pessoas, né? E também no interior, assim, existe, né, essa demanda por locais que sejam capazes aí de sediar grandes eventos, né? Sim, é necessário, sim, um investimento nessa parte de infraestrutura, de espaços para eventos, né? A gente vê, às vezes, alguns festivais e determinados eventos que montam e desmontam a infraestrutura temporária, né? E isso, ok, pode acontecer mesmo, mas ter espaços fixos com uma infraestrutura adequada, né? Acaba aí podendo ampliar a oferta mesmo de eventos, né? Sejam eles
sociais, culturais, esportivos, né? Então, independente do tipo, é importante ter esse investimento, sim, ou de novos espaços, né? Ou então a melhoria dos que já existem, né? Trazendo mais inovação, mais tecnologias, no sentido de conforto do ambiente, ou para facilitar a mobilidade, né? Você chegar e sair daquele local. Tudo isso é sempre válido e facilita, né, a realização de novos eventos aqui. Vendo que existe essa infraestrutura, né? Isso, as pessoas elas vão ter interesse em trazer esses eventos para cá, ou empreendimentos, enfim, funciona dessa forma também, né? O custo-benefício para quem está trazendo o evento para cá fica melhor, né? O turismo tem essa complexidade que são... ele é um setor que é interdependente de outros, né? E a gente está falando aqui de eventos, de melhoria em infraestrutura em espaços de eventos, mas consequentemente você vai ter que ter melhoria também na questão logística, né? Na questão da malha hoteleira, se vier mais pessoas para cá, a gente vai precisar de mais locais para essas pessoas se hospedarem, né? E, consequentemente, melhorias na parte de prestação de serviço dos restaurantes, né? De atendimento. Então, uma coisa vai puxando a outra, porque eles estão interrelacionados. Agora, até esses dias participando de um evento e ouvindo o representante do Sebrae, a gente pensa, quando fala em melhorias ou em aprimorar serviços, né, ou infraestrutura, a gente vê assim, nossa, mas é muita coisa para melhorar. Mas a gente tem que começar por algo, né? Então é isso, começa investindo, por exemplo, nas melhorias dos espaços de eventos e em seguida já vai programando os próximos investimentos, onde mais a gente vai ter que melhorar. E assim vai indo, uma coisa de cada vez, mas sempre progredindo e melhorando. E nessa questão de uma coisa puxa a outra, né? A gente também já comentou brevemente dessa questão da mão de obra qualificada, né? Como o IFES aí está formando as pessoas, tanto para guias de turismo quanto para a questão de hospedagem, né? Pode falar um pouco, então, sobre como funciona cada um desses cursos e o que a pessoa que está, né, cursando pode, né, se tornar, por exemplo, no mercado de trabalho, que profissões ela pode ter, né? O que ela pode almejar? Certo. Sem dúvidas, ter uma mão de obra qualificada e especificamente na área de turismo, de hospitalidade, traz um diferencial não só para empreendimentos, como para toda a localidade, né? Então, os nossos cursos no IFES são cursos de guia de turismo e de hospedagem. O curso de guia de turismo permite o aluno atuar tanto de maneira autônoma, quanto vinculado a uma agência de viagens. E o guia de turismo é um profissional que é considerado anfitrião, né? Ele acompanha os turistas em excursões, em viagens, tanto receptivas, ou seja, ele pode receber os turistas de fora e fazer passeios locais, né? Quanto acompanhar pessoas daqui para excursões e viagens para outros locais. E o nosso curso habilita o aluno ser guia de turismo regional, ou seja, aqui no estado do Espírito Santo, e também a nível de Brasil e América do Sul. E o curso de hospedagem é voltado para aquelas pessoas que têm intenção de trabalhar nos meios de hospedagem, ou seja, diversos tipos de hotéis, pousadas, né? Em outras localidades nós temos também resorts, né? E, claro, são profissionais que também podem atuar no setor de alimentos e bebidas, também podem atuar com eventos, né? A formação em hospedagem também dá essa amplitude do que é todo o setor turístico. Entendi. Então a pessoa aprende a lidar também com aquela questão de servir o alimento, de preparar uma pousada, por exemplo, tudo isso tá dentro do que a pessoa aprende. Sim, o curso técnico prepara para funções mais operacionais, mas não significa que futuramente a pessoa vá progredindo, continuando seus estudos e somando a sua experiência profissional, ele chegue a conseguir gerenciar o empreendimento, né? Ou até mesmo se lance como um empreendedor da área, né? Com seu próprio negócio. Muito legal. E, Sara, você também, né, não é daqui do Espírito Santo. Não. E
O que você já conheceu, assim, né, desde o tempo que você está aqui, que você não imaginava ter aqui no estado? Que tipos de lugares, cidades, enfim, que você indica para quem é seu amigo ou seu familiar que vem para cá? Eu sou gaúcha, né? Estou aqui no Espírito Santo um pouco mais de um ano. E ainda não conheci todo o estado, mas já tive a oportunidade de ir para algumas cidades. Sempre me surpreendo muito com a diversidade natural daqui, né? Que é muito bonita e é muito rica. Eu me encantei com a região dos Pontões Capixabas, né? Então, as pedras, as montanhas que tem aqui são realmente muito diferentes das que nós temos no Rio Grande do Sul. E essa combinação dessa diversidade natural de ter montanha e praia em uma curta distância realmente é um diferencial encantador, né? Eu que sinto falta um pouco do frio, eu sei que aqui eu também consigo ter uma temperatura mais agradável, indo a um pouco mais de 1 hora daqui de Vitória. Então, isso é o que me encantou inicialmente. Mas ainda tenho muitas regiões e cidades para serem descobertas, mas de primeiro momento, o que eu me encantei foram os Pontões Capixabas. Esse turismo mais aconchegante, assim, né? As pousadinhas, cafés especiais. Isso mesmo. Poder estar mais próximo da natureza, né? Num ambiente mais tranquilo. E a própria paisagem, né? As próprias pedras e montanhas são realmente encantadoras. E você já, por exemplo, já viu algo que, né, ouviu falar, ouviu nas pesquisas, né? Algo que é único, que é interessante aqui no Espírito Santo e que poderia ter mais investimento para se tornar um atrativo turístico, por exemplo? Então, o Espírito Santo tem muitas questões originais, né? Como eu comentei anteriormente, as manifestações culturais vinculadas à música, à gastronomia, né? As belezas naturais, como os pontões que nós temos aqui, além das praias, lógico, que a gente não tem como deixar de citar, são muitas e são belíssimas, mas realmente todas essas potencialidades podem ser mais exploradas. Eu acredito o que pode ser melhor explorado é essa combinação, né? Você combinar esses diferenciais e essa diversidade natural com os diferenciais e a diversidade cultural, fortalecendo e ampliando essa divulgação, essa visibilidade da questão da distância, né? Da curta distância. Maravilha. E, Sara, para terminar, né, vamos falar um pouco de como que a pessoa pode se tornar um aluno do IFES, né, nesses cursos que hoje, então, eles são vinculados ao ProEja e junto com o ensino médio para adultos, né? Isso mesmo. É importante frisar que o IFES é uma instituição pública gratuita, todos os cursos são gratuitos, né? A gente está com um processo seletivo em aberto para os cursos do ProEja, a inscrição também é gratuita e os nossos cursos de guia de turismo e de hospedagem têm duração de 3 anos e meio, são ofertados na parte da noite, para as pessoas poderem conciliar, né, a sua vida pessoal ou até mesmo de trabalho com a qualificação, com a formação acadêmica. E atualmente, então, a gente tem seleções semestrais. Então, agora, para o meio do ano, tem esse processo seletivo. Passando esse período, no início do ano que vem, a gente tem um novo processo seletivo da mesma forma, com inscrições gratuitas, o curso também é gratuito, nós temos vários benefícios também, como assistência estudantil, como as opções para poder participar de atividades extra-classe no nosso próprio campus, né, atividades esportivas, culturais, dentre outras vantagens aí para que o aluno possa se qualificar não só academicamente, mas para a vida também. Maravilha, muito obrigada pela sua participação, Sara. Agora a gente conhece um pouco mais, então, desse universo de eventos e de como funcionam os cursos do IFES, né, na área de turismo. Eu que agradeço a oportunidade, me coloco à disposição, assim como também o IFES Campus Vitória está sempre aberto para podermos trocar ideias e conversar mais sobre o turismo aqui no Espírito Santo. Obrigada pela participação, Sara.
Fique agora com uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo Nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. Investir nas pessoas para que elas invistam em seus sonhos. Isso é crescer junto. Há 22 anos, o Microcrédito Banestes incentiva microempreendedores com apoio e recursos para os seus negócios por meio do programa Nosso Crédito do Governo do Espírito Santo. Já foram mais de R$1 bilhão em créditos com as melhores condições e facilidades, dando oportunidade para empreendedores informais e sem comprovação de renda. Microcrédito Banestes. Crescemos juntos. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. Esse foi o podcast Destinos ES. Muito obrigada por acompanhar e até a próxima edição. ES Brasil. Destinos ES.